Olá, bem-vindos a mais um encontro do projeto Base, né? O que todo cidadão precisa saber sobre política, e nós estamos aqui nesse primeiro módulo falando sobre o nosso terceiro tema. A gente falou sobre agentes políticos na Bíblia, nós falamos sobre cristãos na história política e hoje nós vamos falar sobre a importância, né, do cristão atuar no meio político. E conosco deputada Franciane Bayer, pastor Danner Trindade, dando sequência nesse nosso estudo baseado aí nos princípios, nos valores cristãos, no conhecimento da palavra de Deus. E nesse primeiro módulo, né, que é o que todo cidadão precisa saber sobre política. Como é importante nós estarmos conectados, né, à realidade da sociedade que nós vivemos, né, mais especificamente nós aqui, a sociedade brasileira, mas também estarmos conectados às realidades ou à realidade de outras nações, de outros países, até para que a gente possa fazer comparações, né, aonde essas nações evoluíram, aonde essas nações muitas vezes tiram a liberdade do cidadão. Nós temos lugares em que as pessoas não têm acesso a uma rede de internet, por exemplo, nós aqui falando abertamente sobre esse assunto. E se nós não estivermos atentos e cuidadosos, né, na nossa nação, podemos acabar permitindo ou não observando e essas liberdades sendo também desrespeitadas e tolhidas, né? Então, por isso é importante esses diálogos, essas conversas e a atuação daqueles que defendem a democracia, que defendem a liberdade, que respeitam a justiça e defendem a justiça, aqueles que defendem, né, os princípios do respeito ao próximo, que são todos esses que eu falei, princípios defendidos, né, e valores defendidos pelo cristão. E isso nos remete a entender e compreender que o cristão precisa e deve, como cidadão, e como aquele que tem entendimento da palavra de Deus, estar participando de todas as esferas, inclusive a política, mas principalmente de todas as esferas, né, que envolve a nossa vida em sociedade e aonde nós podemos entender que estaremos contribuindo. Eu falava até na live, no nosso encontro aqui anterior, no vídeo anterior, sobre a participação de engenheiros, advogados, médicos, enfim, pessoas de todas as profissões, de todos os segmentos envolvidos no desenvolvimento de uma sociedade justa, humana, respeitosa, né, livre. Nós fazemos parte dessa defesa, nós defendemos a liberdade religiosa, por exemplo, para que todas as pessoas possam professar e defender a sua fé, os seus valores, os seus princípios. Agora, pastor Danner, hoje o nosso tema é cristãos atuando no meio político, na esfera política. Como que o senhor percebe, como que o senhor vê? A Fran também tem a liberdade de estar aí complementando, falando. Nosso bate-papo aqui está sendo bem bacana. Quem acompanhou os 2 primeiros vídeos viu o quanto a gente aprende junto, né? Acho importante dizer que quem não acompanhou tem que assistir, né? E no último a gente já estava tendo que se controlar para não entrar no tema desse de tão importante quanto a gente gosta de falar desse assunto, que é o cristão estar envolvido. Eu acho que não é só nem na questão política, mas é envolvido com toda a sociedade, porque eu encerrei falando, né, que muitas pessoas às vezes dizem, não, mas eu não sou desse mundo, o meu alvo é o céu, né, eu sou do reino, mas nós estamos vivendo nesse mundo e enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser, como o pastor Danner disse no primeiro vídeo, sal da terra, ser luz do mundo, e nós precisamos levar esse sal para fora da igreja, nós precisamos levar essa luz para onde há escuridão. Então é muito importante o cristão entender o seu papel nessa sociedade como um todo. E no meio político, a importância dele estar lá, presente, defendendo os princípios, os valores. E como eu falei, eu acho muito forte a frase, né, do Martin Luther King, que diz que o que preocupa não é o grito dos maus. Os maus costumam ser aqueles que fazem o maior barulho. Às vezes eu digo assim, tem movimentos que acontecem na nossa sociedade que as pessoas pensam, eles são a maioria, mas não são a maioria.
é uma minoria que é barulhenta. Ele faz muito barulho e se torna conhecido por tamanho daquele barulho que ele faz, como se fosse uma maioria. E os cristãos, que são a maioria da população brasileira, muitas vezes estão calados, estão quietos, não estão sabendo fazer o seu barulho, não estão sabendo defender os seus princípios e por muitas vezes estão acomodados, estão sendo, né, espectadores desse mundo e não estão fazendo o que Jesus quer que nós façamos, né, que é marcar a posição do evangelho aqui na Terra e fazer com que esse mundo viva melhor, porque como a gente viu lá no primeiro vídeo, que Jesus buscava era defender as pessoas, né, buscava a essência da política. Pastor Danner, mais uma vez estamos aqui nesse último vídeo desse módulo que fala sobre política à luz da Bíblia, falando hoje, então, de um tema tão importante que é o cristão no meio político, a importância do cristão se envolver com a política. Olá, queridas deputadas, todos os amigos que têm acompanhado, aqueles que estão hoje chegando pela primeira vez. É um prazer poder estar falando de um assunto tão relevante e tão importante, porque apesar de muitas pessoas não gostarem da política, a política faz parte da vida de todos, né? Não adianta a pessoa dizer, por exemplo, não gosto da lei da gravidade, mas ela está exercendo força sobre você neste momento. Então, a política é a mesma coisa, você está sendo influenciado por ela agora, aí na sua casa, aí no seu trabalho, então você precisa se interessar por esse assunto e aprender. Talvez você conheceu a política de uma forma deturpada. No momento que você começa a olhar para a política, principalmente através dos princípios da palavra de Deus, você vai ver que esse assunto é um assunto muito bonito, é um assunto que conquista o coração da gente. Essa é a verdade. Olha, está falando aqui alguém que foi contra, alguém que falava mal, mas que hoje, entendendo, estudando as Escrituras e me aproximando mais desse tema, deixei essa ignorância para lá e agora tenho me apropriado cada dia mais e aprendi de procurar colaborar com aqueles que estão na linha de frente, porque cada um é chamado por uma posição. Todos nós, é bom deixar claro, Francine e Elisiane, nós somos agentes políticos. E a Elisiane perguntou, ou citou isso no princípio, até o tema é a importância. Eu acho que é mais do que importante, é fundamental, é necessário. Vou falar mais forte ainda. Eu acho que é dever de todo cristão estar inserido na política. E quando eu falo isso, não quer dizer que todos vão ser deputados, que todos vão ser alguém que esteja envolvido no executivo, mas todos precisam encontrar-se no mundo político, entender que Deus quer que essa pessoa seja um agente político. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo nessa terra. O que é o embaixador de Cristo? É alguém que está defendendo os valores do reino dos céus aqui nessa terra. A Bíblia é um livro político do princípio ao fim. Nós vimos isso já nos vídeos anteriores, não vou entrar muito para que as pessoas que não assistiram possam ir lá e assistir para entender melhor isso, mas do início ao fim, a Bíblia trata de política, trata de governo. Nada mais é do que a Escritura Sagrada, o livro de um rei que governa. Deus é um rei que governa. Inclusive, Isaías chegou a dizer que Deus ele é um legislador, ele é um rei, ele é um juiz. Então, a própria Escritura estabelece o fundamento dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, na própria pessoa desse Deus tão maravilhoso. Desse Deus que é rei, que tem a palavra final, ele é absoluto, ele decide todas as coisas. Desse Deus que é legislador, que faz leis para que nós possamos ter um parâmetro para viver dentro desse reino, e um Deus que julga baseado em leis que ele estabeleceu anteriormente. Então, esse modelo que temos hoje, esse modelo tríplice de poder, é um modelo bíblico. Veja, é a própria Bíblia Sagrada que ensina isso. Estamos falando também, e já falamos disso, de nações que foram influenciadas pela palavra de Deus, pelo modelo judaico-cristão, nações que são as mais poderosas do mundo. Falamos no vídeo passado sobre os Estados Unidos, e eu acho engraçado, Lisiane e Fran, que tudo no Brasil se imita os Estados Unidos, as roupas, as pessoas querem aprender o inglês, mas não querem receber o fundamento, né? O fundamento dessa nação é Deus. Elas querem viajar para lá, elas querem aproveitar as estruturas, elas elogiam as cidades limpas, organizadas, os lindos carros, os prédios desenvolvidos, a economia, né? Elas querem comprar dólar, mas elas não querem reconhecer
o país desenvolvido baseado nos princípios e valores cristãos. E veja que até os anticapitalistas, né, costumam ir para lá, e aqui eles falam um discurso contra o capitalismo, mas a primeira oportunidade que tem, para onde é que as pessoas vão? Elas vão para a América, porque lá a prosperidade é evidente, lá o poder está lá dentro. Por quê? Porque essa nação baseou-se, então, nas escrituras e constituiu os seus valores dentro da palavra de Deus, ou a maioria dos seus valores, né? Então, nós precisamos trazer isso para cá. As pessoas precisam entender, Lisiane e Franciane, que elas precisam começar a ser esses agentes políticos, esses embaixadores. Embaixador dentro da sua casa, embaixador no setor onde ela trabalha, embaixador na sua empresa, embaixador na sua roda de amigos. Ela tem que propagar o reino. Na verdade, todos esses valores, todos esses princípios estão à nossa disposição, estão conosco, estão à nossa mão, mas infelizmente por visões equivocadas e até mesmo por essa pressão do outro lado de dizer que o Estado é laico, que o crente, o cristão ou evangélico, enfim, não tem que se meter na política, ou quando entra não tem que ficar fazendo suas defesas baseadas em princípios cristãos, e muitas vezes as pessoas têm os valores consigo, mas não entram, não se metem aonde deveriam se meter, não defendem os valores e os princípios aonde deveriam se meter. E aí nós vamos falar desde os nossos negócios, por exemplo, né, na questão econômica, nos negócios que a gente faz, uma sociedade que a gente faz com alguém. Vai fazer uma sociedade com alguém que não tem princípios? Vai fazer uma sociedade com alguém que não respeita valores, que não respeita o próximo, ou assim por diante? E por que na política, muitas vezes, você faz essa sociedade dando voto para alguém que não tem esses valores, que não tem essa defesa desses princípios? E a gente viu muita gente, além de se omitir, não querer participar, não querer colocar o seu nome à disposição, eles não acreditam, eles não dão o seu apoio, mais do que o voto até, né? Apoiar, militar, fazer campanha, ajudar aquelas pessoas que podem representar esses valores e esses princípios cristãos. E aqui eu não estou falando por mim ou pela Fran, nós estamos pensando num futuro, numa sociedade, no Brasil que nós queremos, desenvolvido baseado nesses valores e princípios, não um Brasil de regras religiosas, mas norteado por valores, norteado por princípios. E para isso nós precisamos dos cristãos, que nós aqui estamos hoje falando, como esses defensores desses valores, desses princípios, e nem sempre nós vamos estar falando aqui de evangélicos, nós temos católicos, defensores de valores, de princípios, tão ferrenhos quanto evangélicos, né? E claro, a gente precisa da sabedoria de Deus para tudo isso, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência, nós precisamos nos preparar e nos capacitar para estarmos em todas as esferas de poder, inclusive na política. Isso tem tudo a ver com o pensamento de sociedade que nós buscamos. A Bíblia fala que nós devemos orar antes de tudo, né? Pelos homens, por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão em eminência. A Bíblia fala sobre nós intercedermos pelas autoridades para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E aí, nesse ponto que eu quero chegar, a oração, a intercessão do cristão, né, o posicionamento, a ação de graças, né, ser gratos, enfim, tudo isso que a Bíblia fala que nós devemos fazer é para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, ou seja, para que a gente consiga viver harmoniosamente em sociedade, com paz, com respeito, com tranquilidade, como diz a palavra de Deus, é preciso que nós pratiquemos a nossa fé, a intercessão, a oração, a ação de graça, a súplica que a Bíblia fala ali no livro de 2 Timóteo, é exatamente para buscar esse resultado, que é uma vida tranquila e sossegada, que é uma vida harmoniosa em sociedade. Então, veja, são detalhes que às vezes a gente não se atém e que a gente não percebe, mas são coisas que quando você vai, por exemplo, fazer uma oração sobre determinada questão, vamos orar pelos nossos governantes, você precisa conhecer minimamente o problema da sua nação, você precisa minimamente saber quem são os seus governantes,
quem são os seus legisladores, né? Quem é que está aí na Câmara de Vereadores da sua cidade, quem que é o seu prefeito, quem que é o governador do seu estado, quem que é o presidente do seu país. E a Bíblia diz que nós devemos orar. Para orar, a gente precisa conhecer. Então, até nisso, o cristão precisa valorizar a participação na política, mesmo que essa participação seja, né, pastor, não se candidatando somente, mas que essa participação seja mesmo buscando informação, conhecendo, orando. E também, sabe, além de conhecer os governantes, né, conhecer as pautas e o que está acontecendo no momento, porque tem pessoas, às vezes, que elas vivem alienadas, assim, né, elas não querem saber de política de maneira nenhuma, então ela só sabe de alguma coisa da política depois que já virou lei, por exemplo, e que já está implementada na vida dela. Aí ela não tem mais como discutir, ela já não tem mais como orar, eu costumo dizer, né, porque daí já não é mais tempo para isso. E por isso que é importante a gente acompanhar também, né? Como a gente estava falando aqui, não significa que todo mundo vai sair se candidatando a um cargo eletivo e vai chegar lá. É importante, sim, a gente ter quanto mais pessoas, né, envolvidas nisso, mas se envolver também é isso, acompanhar, estudar, ver o que está sendo debatido, contribuir, participar desse momento de discussão e construção, levando, né? E se você tem o seu candidato, né? A pessoa que chegou, que você confiou o seu voto, que é cristão, levar isso para ela também, essa informação, trocar essa ideia. Então, assim, a importância do cristão estar envolvido como um todo, como a gente falou, não só na política, em todas as esferas, levando também a sua visão de princípios e valores. O que acontece, percebendo o que vocês estão falando, o próprio Senhor Jesus, então, nos deu essa missão. Porque quando Jesus enviou os discípulos a pregar o reino de Deus, a levar o reino de Deus, ele estava ensinando a levar essa cultura, a levar um novo tipo de pensamento. Onde eles entravam, então, eles falavam de algo que era diferente do que as pessoas tinham como padrão para viver naquele momento. A gente falou antes que Jesus ele aparece no contexto histórico dentro de uma cultura greco-romana, né? Então, ele vem trazendo princípios totalmente diferentes daqueles que norteavam a cultura daqueles dias. E até hoje, quando defendemos o cristianismo, quando defendemos uma posição e que essa posição diz respeito à fé, as pessoas, elas, vamos dizer assim, que torcem um pouco o nariz, né? Torcem a cara e dizem, eu não gostei disso. Mas nós não podemos nos intimidar com isso. O Senhor Jesus disse, em uma das parábolas, deputadas, que ele falou, eu gosto muito dessa parábola de Jesus, onde ele fala que o reino dele é como um fermento. É como um fermento. Está aqui em Mateus 13:33, diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então, o reino do céu é isso. Quando nós estamos misturados no meio da sociedade, veja que a farinha se mistura na massa, né? Chega um ponto que você não sabe onde é que está, o fermento se mistura na massa. Chega um ponto que você não consegue perceber o que é massa e o que é fermento, está tudo misturado. E às vezes as pessoas gostam de estar só no meio da própria massa, só no meio dos fermentos. Então, aqui, por exemplo, nós aqui somos fermento, mas o nosso lugar não é fermento com fermento, a gente precisa estar inserido na massa. Nós precisamos fermento no potinho não adianta nada. Não adianta nada. O fermento ele faz o efeito quando está na massa, vocês mesmos. E eu sei, acompanho o mandato de vocês, que a pessoa diz, se meter na política, mas o fermento tem que estar lá. E a massa... E aí, dá um estudo aí, pastor Daniel, porque é o fermento no trigo, é o fermento no óleo, é o fermento no sal, na água. Exatamente. Tudo bíblico, hein? Já vou deixar a tarefa. Não, com certeza. E até eu tenho esse estudo bíblico. Outro dia a gente pode até falar a respeito disso. Sobre como que o fermento age na massa, né? Primeiro, o fermento, ele vamos dizer assim, ele é tão pequenininho que parece que não vai fazer nada. Às vezes a pessoa diz, mas quem sou eu? Você é um fermento. Você precisa estar inserido. Você precisa estar participando. E eu vejo assim, né? O cristão muito nisso aí que o senhor está falando. Eu não sei, eu não entendo de política. Não é a minha área, né? Ou eu não estou preparado para isso, para aquilo, e a pessoa acaba se retirando dessa responsabilidade por achar que não entende, que não compreende, e ao mesmo tempo não busca saber se preparar para aquilo, né? Então, é uma missão
é um compromisso, é uma responsabilidade, né? Então veja que o fermento entra e ele vai levantando toda a massa. Em princípio, ninguém está vendo. Então, olha que trabalho importante que a pessoa precisa fazer, um trabalho de formiguinha, né? Ela está todo dia falando, e surge um assunto, alguém está falando de uma coisa que parece ser regra para todo mundo. Isso eu chamo a atenção dos universitários, que às vezes ficam calados dentro da universidade. Eu sei que não é fácil, porque quando o fermento entra na massa, Elisiane, ele toma pancada. Quando o fermento entra na massa, ele se bate na massa, né? Então, tu tá ali no meio, tu tá recebendo pancada, tu tá... Na verdade, o fermento, ele é manipulado, ele é triturado, ele é dissolvido naquela massa. Exatamente. Né? Ele toma aquela massa, vamos dizer assim. Então, acontece isso. Ninguém lembra, né? Quando o pão está crescido, ninguém lembra do fermento, também tem isso. Todo mundo vai e come e todo mundo diz, eu falo do trigo, mas do fermento a pessoa geralmente não lembra. Mas nós temos que ser esse fermento em todos os lugares. Existem áreas da sociedade, Lisiane e Fran, que foram sequestradas por um grupo político. A cultura, por exemplo. Cadê os cristãos fazendo a diferença na cultura? Cadê os cristãos fazendo a diferença na educação? Sendo fermento na educação. Desde o nosso amigo que está aqui nos assistindo, que é dono de uma escolinha de ensino de educação infantil, desde aquele que é o professor do primário até o professor universitário. Por que outras vertentes têm a coragem de chegar lá e falar das suas crenças? Porque tem gente que, alguém já disse que, não posso falar acho que sobre isso, mas que tem certas vertentes ideológicas que são uma religião sem Deus, né? Porque é uma religião, as pessoas acreditam naquilo como se fosse uma religião e elas pregam aquilo. E por que nós não podemos falar? Qual é o medo? Mas nós estamos indo contramão. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, é claro, então o fermento tem que saber disso. Ele está no meio da massa, mas é tão bonito que então o propósito não é aparecer. Não aparecer, ele leveda a massa. Ou seja, o efeito dele, do fermento, mesmo que imperceptível, ele acaba influenciando no que a massa vai ser. E nós temos o poder de influenciar a sociedade, mas nós precisamos estar inseridos, cada um no seu segmento, e tomando isso, deputadas, como um mandamento. Eu acho que isso deve ser um mandamento. Porque se Jesus disse, ide por todo mundo, e pregai o evangelho do quê? Do reino. O evangelho do reino de Deus. E não pode se pregar o evangelho do reino sem falar os princípios do reino. Então, vocês costumam dizer, já ouvi vocês falarem, que hoje vocês, por exemplo, estão assim num púlpito diferente. Vocês estão num lugar onde vocês estão falando, legislando, mas legislando através dessa ótica, dessa visão cristã, dessa visão judaico-cristã. Como nós falávamos antes, às vezes as pessoas querem importar um monte de coisa para o Brasil, né? Mas elas não estão querendo importar esses princípios que fizeram de outras nações e que fazem de outras nações poderosas nessa terra e que nós, às vezes, estamos os ignorando. E mais do que isso, estamos dando ouvidos para as pessoas que falam ao contrário. Então, veja bem, o fermento, ele parece algo fraco. Eu anotei algumas coisas. Ele parece algo fraco, mas ele não é. Ele tem o poder de levedar a massa. O fermento, ele nunca deixa a massa intimidada. Isso aqui é muito legal também, Lisiane e Fran. O fermento não deixa a massa intimidada. Ele entra e a massa aceita ele. Nós temos que ter a sabedoria para entrar nesses meios. Não vai lá, Lisiane, não vai, Francina, na política, vocês vão se perder, porque lá é um povo. Jesus disse que nos enviaria como ovelhas por meio dos lobos. Nós temos que ter sabedoria para circular nesses meios. Não adianta, volto a repetir, fermento com fermento não serve para nada. O fermento tem que estar levedando a massa, né? Então, o fermento ele nunca torna a massa mais fraca, pelo contrário, ele torna a massa mais forte, né? O fermento ele beneficia a massa. Então nós precisamos ser esse fermento no meio político, na economia. Cadê os economistas cristãos, Lisiane e Franciane? Tipo José, que elaborou todo um plano econômico e fez do Egito a nação mais poderosa da Terra, mais rica da Terra. Todo o planeta Terra ia comprar
mantimentos no Egito, porque somente lá tinha comida. José foi o melhor economista que já existiu, né? Cadê os cristãos no meio dos negócios, do mundo corporativo? Cadê os cristãos do judiciário, os fermentos do judiciário, os fermentos da medicina, da educação, do esporte, da mídia, das artes e assim por diante? Chegou a hora do fermento começar a agir. É isso que Deus espera de nós, porque é assim que ele vê o reino dele nessa terra, né? E quando Jesus voltar, acho que foi tu dizendo que um dia comentou isso, achei interessante. Tu disse assim, que quando Jesus voltar, vão ver quem é que vai reinar com ele e quem vai ficar assistindo ele e os outros reinarem. Então é tempo... Teve gente que nunca quis reinar, nunca se preparou para isso, nunca criou essas habilidades, aí tá achando que quando o reino de Deus vier, ela vai sair reinando assim do nada, né? Então, é uma prática que, na verdade, a palavra de Deus diz que nós somos como embaixadores de Cristo. Então, ele nos envia como embaixadores, em que nós precisamos praticar isso hoje, agora, né? É nesse momento que se inicia esse processo do cristão inserido nos espaços de governo, trazendo esses valores, esses princípios e aprendendo a reinar, aprendendo a governar. Agora, com Lízia, os padrões do céu, né? a gente tem que fazer uma meia-culpa. Quando eu digo a gente, eu falo os pastores, que pregaram uma teologia onde parece que o mundo é o problema. Aí, quando se fala de mundo, as pessoas entendem como o mundo como se fosse o universo. E as pessoas acham que é o universo que está contaminado. Na verdade, não. O mundo, a palavra aqui é cosmos, né? Cosmos. Então, cosmos quer dizer sistema, o sistema que rege a humanidade. É esse sistema que Jesus veio restaurar. A Bíblia diz que Jesus amou este mundo de tal maneira, Deus amou esse mundo de tal maneira, que deu o seu único filho. Então, Deus deu Jesus para restaurar o mundo, para restaurar o sistema que deu certo lá com Adão, lá no jardim, o sistema era de prosperidade, não faltava nada, até que ali se rompeu. O doutor Miles Monroe costumava dizer, Lisiane Franco, ele chamava o pecado do rompimento do reino da terra com o reino do céu. Ele costuma dizer que a terra era a colônia dos céus. E, de repente, quando o homem pecou, ele pediu uma emancipação, sabe? Como se fosse o Brasil em relação a Portugal, que chegou um dia e disse, não, nós queremos independência. Nós vamos tocar a nossa república, a partir de agora não queremos mais influência de Portugal. Então, quando o homem pecou, ele vamos dizer assim, se emancipou do reino dos céus. E aí nós estamos vendo o problema que isso causou. O que Jesus veio fazer? Trazer de volta esse sistema. Jesus veio salvar o cosmos. Jesus veio trazer esse sistema abençoado, que se nós começarmos a proferi-lo, a obedecer esses ensinamentos da palavra, nós vamos influenciar esse mundo e vamos reinar com Cristo aqui nessa terra. E quão importante é as pessoas entenderem que Cristo, que Deus está contando com elas, né? Ele não vai descer aqui na terra e colocar as coisas em ordem. Assim como a gente estava falando, né, em outros momentos, que política, o governo está na Bíblia desde a origem, lá no começo, Deus revelava ao sacerdote e ele ungia o rei. Mas e uma coisa muito importante, né? E começou a ter esses reis porque o povo pediu, né? O povo queria um rei que fizesse, né, a gestão ali do seu reinado. E Deus deu um rei. Mas Deus ainda assim, ele ia e ungia. E muitas das vezes as pessoas não quiseram, né, o rei que Deus mostrava que era. Pediram outro rei. E agora Deus conta conosco, né? E as pessoas, a sociedade como um todo, ela tem na sua mão o voto, que é algo muito importante, e o cristão muitas vezes está jogando fora esse poder de decisão, né? Porque ele pode, com o seu voto, colocar, sim, pessoas que defendem esses princípios e valores da política, de estar influenciando e de estarem se aprofundando, como a gente falou. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não entendo disso, mas e o que por que tu não pode começar a entender, né? A gente não nasce sabendo tudo, a gente vai aprendendo e ao longo da vida. Claro que tem assuntos que a gente gosta mais. Tem muita gente que é mais fácil dizer eu não sei fazer, né? Eu não sei, eu não me meto, eu não entendo.
Como eu disse uma vez para uma amiga minha, ela disse assim, eu não sei passar roupa, então eu não passo lá em casa, é meu marido que passa. Eu falei, bem confortável, né? Que aí eu digo assim, não, eu não sei passar, e aí é ele que tem que passar, né? Então, assim, tem gente da política que faz isso, né? Eu não entendo de política, então eu não tenho que me meter como uma justificativa para não fazer. Na verdade, é uma desculpa, às vezes, do cristão de dizer, eu não vou me envolver com esse mundo, né? Eu fico só dentro da igreja, cuidando da minha salvação e cuidando da minha vida e tô pouco me lixando por que está acontecendo lá fora. Mas não é esse o papel do cristão, né? Deus está contando com a gente para ser esse embaixador do reino dele aqui na Terra, para levar qualidade de vida para as pessoas. E quando eu digo isso, às vezes as pessoas ficam assim, né? E eu reforço mais uma vez, a gente tem que entender que o cristão na política, ele não está lá em favor, com uma mente pequena em favor da sua igreja. O cristão entrou na política porque ele quer ajudar a igreja, quer ajudar a sua igreja, quer ajudar a igreja. Quase sempre é isso que a gente ouve. Não, a gente quer levar o reino para todas as pessoas, independente se essa pessoa crê em Deus ou não, ela merece conhecer o melhor de Deus. E através da política a gente pode fazer isso, né? Auxiliar a sociedade como um todo para que ela receba o melhor dessa terra, que a gente tem conhecimento e que Deus nos dá o discernimento. E falando ali do fermento, o pastor Dani estava falando, né, que depois, né, vamos dizer, da massa, do pão lá está pronto, a gente não lembra do fermento. Agora, se esquece do fermento, faz uma grande diferença, né, porque daí não cresce. Então, assim... Duas coisas mais sobre o fermento que são tão importantes aqui que eu havia notado. Já fica nas minhas considerações finais, então. Diz aqui, eu coloquei aqui o fermento. Então vá para as suas considerações finais. Oi? Então vá para as suas considerações finais. Beleza. Então aqui eu escrevi assim, o fermento nunca se torna massa, mas a massa que fica fermentada. Então é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que nos tornar massa, não temos que deixar o cosmos entrar para dentro de nós. Somos nós que temos que entrar com a cultura do reino e transformar a cultura desse mundo. E segunda coisa, eu acho que é o melhor momento para ser fermento, porque, veja bem, o fermento é ativado pelo calor. A gente sabe que é muito melhor você fazer um pão e usar o fermento no calor, e também ele é ativado por pressão, né? Quando tu esmaga, quanto mais tu aperta tua massa, mais então a massa cresce. Então é um tempo, Lisiane e Franciane, do fermento crescer, do fermento fazer a massa levedar, é um momento dos cristãos avançarem. Nunca esteve tão propício. Olha, a nação está aberta para isso e nós precisamos, cada um, ocupar o nosso espaço na política, cada um dentro da sua chamada e ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Muito bem, né? Vamos chegando ao final, então, desse nosso encontro. Olha, eu cortando todo mundo, mas é que passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente tem que fazer o convite para o nosso próximo encontro, já agradecendo o pastor Dani por ter contribuído nesses 3 encontros do primeiro módulo, mas nós passando aí para a segunda parte, né? O módulo que vai tratar sobre o mundo, entendendo o mundo político. E aí o nosso convidado será o professor Matheus Faganello, que vai estar compartilhando do seu conhecimento conosco, né, Franciane? Isso, e nós vamos estar falando, então, sobre o papel das esferas políticas, sobre a divisão dos poderes e o papel dos agentes políticos, sobre democracia. Vamos estar falando sobre processo democrático e importância do voto. Vai ser uma aula aí com o professor Matheus, que é top. E eu convido, então, vocês, porque, assim, o projeto base, ele inicialmente tem 3 módulos, né? Nós estamos hoje encerrando o primeiro módulo com a participação do pastor Danner, falando sobre a política à luz da Bíblia. Então, a gente falou nesses 3 vídeos, se você não assistiu o primeiro, o segundo, volta lá e assiste, sobre política... sobre política e a Bíblia, né? Sobre a importância do cristão se envolver com a política. O segundo módulo, então, a gente vai estar entendendo o mundo político, porque como a gente falou aqui, a gente tem que se capacitar, a gente tem que entender sobre o que nós estamos falando. Então, é para deixar essa desculpa de lado de que eu não entendo de política e acompanhar o próximo módulo e entender mais sobre política. Pastor Dani, eu quero agradecer
muito, senhor, por ter se disponibilizado, participado. Eu acho que daqui, depois, a gente vai ter outros conteúdos, porque esse é um tema muito importante, sempre importante, mas é muito bom falar nesse tempo, porque as pessoas estão, como o senhor falou, abertas para esse conhecimento, e a nossa nação está preparada para que os cristãos assumem os seus lugares de poder, que a gente diz, né, nessas esferas de influência, levando a palavra de Deus e fazendo a diferença. Aquele fermento que pode ser muitas vezes não reconhecido, né? A gente está lá no meio, pode não ser visto pelo resto da sociedade, mas a gente sabe que está fazendo a diferença ali na massa, e é muito importante. E eu agora posso dizer assim, como deputada, como cada vitória nesse meio é importante para nós, e nos alegra de saber que a gente foi escolhida para esse tempo, para estar ali fazendo a diferença. Eu amei essa palavra do fermento, porque assim me trouxe à memória muitos dos dias que a gente tem vivido agora, assim, com construção. Uma deputada me falou esses tempos que eu sou reconhecida lá por saber mediar, saber construir, saber conversar, e eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas estão num tempo em que elas polarizam tudo, e ou tu é a favor ou tu é contra, e fazem um grande debate, uma discussão, mas não sabem, às vezes, dialogar e construir. E nós temos feito isso, sendo esse fermento, exatamente, sendo esse fermento ali no meio daquela massa. Então, pastor Danilo, muito obrigado por esse módulo, ter dividido essas palavras conosco, e nós queremos convidar quem está nos assistindo, se não assistiu, volta e assiste tudo, e fica por aqui e acompanha o próximo módulo, que vai ser bem interessante. Eu só quero agradecer. Obrigada, pastor Dani. Pessoal, que eu estou sumindo aí, tá? Ficando escuro. Um abraço. Deus abençoe. Tchau. Mas nós gravamos ao vivo, e ao vivo é assim. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau.